Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente fazer a pintura dessa rosa que tá de lado. E para a pintura dela, eu vou começar usando o salmão bebê. Eu vou encher toda essa parte aí com salmão bebê. Agora eu vou pegar um pouco de verde oliva, vou espalhando por essa região de pouca sombra. Você pode colocar só um toquezinho, quase nada. A ideia é que a gente ganhe uma sombra bem suave para essa região. Agora eu vou pegar um pouquinho, olha só, de chocolate e vou sair passando por essa parte aí embaixo. Um lado eu coloquei o verde oliva, o outro eu estou colocando um toquezinho de chocolate. O chocolate, veja que eu estou colocando uma sombra mais levemente mais intensa. Tô fazendo uso aí do pincelzinho número 8, mas ele tá bem cortadinho e lixado, viu? No lugar onde eu coloquei o verde oliva, também vou colocar um toque de chocolate. Essa parte aí de fora, pra gente arredondar essa dobrinha, não deixar ela achatada. E vamos colocar um pouquinho de cinza chumbo para essa região, mas é quase nada, viu? Olha só, a gente vai usar vários tons para essa rosa. Agora, como luminosidade, a gente vem colocando branco nessa dobrinha. Pode colocar uma boa porção. Na hora de colocar o branco, você vai colocar uma boa porção e deixar ela um tanto solta aí em cima. Não precisa emendar demais. A ideia é que fique uma luminosidade bem solta mesmo, que um brilho. Não necessariamente um brilho para esse tipo de rosa aquarelada, mas um excesso bom mesmo de branco em sua luminosidade. A gente dá uma arrumadinha nesse contorno. A parte de cima eu deixei com maior quantidade de luz. Vou passar um pouquinho aí para essa lateral também. Esse é um pincel número 2, redondo. Pelinho mais macio. E eu vou arrumando os cantinhos que eu quero deixar mais detalhados, eu quero melhorar o contorno para minha pétalazinha. Vou levar ainda um pouquinho de luminosidade, ainda além dessas laterais, eu vou levar também um pouquinho de luminosidade para essa região central aí, ó, essa parte mais abertinha. Embora tendo essa curvatura toda, mas eu vou levar um pouco de luz aí. Vou pintar essa outra aí inteira. Só que eu vou encher parte dela com o pêssego. Tudo isso aí eu usei o pêssego. E vou terminar o restante com o salmão bebê. Você pode fazer uma boa emenda nessa dobrinha. A parte de baixo, deixe assim bem separada mesmo. A parte de baixo da pétala, ou seja, afora essa dobrinha, ela tem uma sombra mais marcada. Eu tô passando aí um toquezinho de rústico. Pouca coisa, o rústico ele é muito forte. A gente vai colocar ele pra gente aprofundar mais alguns cantinhos de nossa pintura, na pintura da nossa rosinha. Esse outro tom que eu tô usando aí é o cerâmica. Essa rosa, ela terá uma pintura no estilo aquarelado, portanto, ela vai ficar assim mais marcada, sombras mais marcadinhas mesmo, mais escurecida. Muitas misturas de cores para a gente ganhar esse toque mais aquarelado, mais diferenciado. No real dela, se eu fosse pintar ela buscando os tons reais, então seria uma pintura mais suave. Usaria esses tons, porém em quantidades ainda menores para que ela ficasse bem suave. Em alguns lugares eu poderia sair fazendo até misturinhas de tintas. Veja que eu tô deixando essas sombras bem marcadas embaixo dessa dobrinha.
E essas luminosidades eu vou colocando-as com pêssego, porque essa região ela tá bem escura. Então, o branco eu vou deixando para a parte mais afora, a parte que tem uma luz mais forte. E essa parte adentro, eu vou colocando o pêssego nos cantos mais escuros, porque vai aparecer bem, vai aparecer como uma boa luz. Vou começar essa sombra para essa dobrinha. Essa parte de baixo, onde ela vai para debaixo de outra pétala, eu vou colocar uma sombra. Mas essa sombra será curta, não alongue demais essa sombra, porém deixe ela mais marcadinha, fazendo uma separação do que tá atrás e aí da frente. Uma sujeira de tinta é o bastante. O rústico, ele é muito forte para essas tonalidades que a gente tá pintando. Para a borda da dobrinha, eu vou iniciar com uma luminosidade de pêssego. E conforme eu vou me afastando, indo mais para fora, para essa região mais aberta, eu vou colocar com branco. Olha só, peguei aí meu pincelzinho redondinho novamente, o número 2. Ele me ajuda a fazer esse trabalho com mais facilidade, esses detalhes menores. Agora a gente já vai se afastando dessa região mais fechada e mais estreitinha, então já vou pegando o branco. Estou aí com o pincel número 8. De início, o branco eu vou colocando só na parte de baixo da dobrinha. Para a pontinha, eu coloco geral. Vamos tentar cobrir o risco do carbono. Vamos misturando bem esse branco, esse pêssego, esse salmão bebê, aliás, que tínhamos feito aí embaixo, tínhamos colocado aí embaixo. E eu vou suavizando também um pouquinho essa sombra, puxando, suavizando um pouquinho essa sombra de rústico que eu coloquei. Olha só que eu deixo aqui uns excessos mesmo, eu coloco uma boa quantidade de branco. Vou arrumando o meu contorninho com o meu pincel, lugar menor, lugar mais delicado, é bom a gente usar pincéis também menores. Para essa dobrinha aí mais delicada, mais atrás, eu vou usar o salmão bebê como luminosidade. Depois, se eu ver que há necessidade, eu coloco um pouquinho de branco, mas para já eu vou deixar ela assim mais escurinha. Vamos então agora pintar esse restante, esse pedacinho aí de pétala. Ela tá bem escura, essa parte aí abaixo dessa outra pétala, eu vou sair colocando o salmão, aliás, o pêssego, e deixando a parte de cima para eu colocar o salmão bebê. Vou fazendo uma boa emenda. Não tô me preocupando ainda com deixar mais manchado, a tinta mais solta, mais jogada aí em cima, porque a gente tá fazendo um fundo. Agora eu venho fazendo uma sombra embaixo dessa dobrinha e para ela eu saí colocando cerâmica. Essa parte aí de fora eu vou colocar um pouco de verde oliva. O verde oliva, ele tanto dá uma sombra quanto ele deixa um toque amarelado na nossa flor. Então, é bom a gente distribuir para esse tipo de, em algumas cores desse tipo de rosas aquareladas, um toquezinho de verde oliva. O verde oliva, ele cai bem nas rosas, cor de rosa, amarela, branca, enfim, vários tons delas. Aí eu tô passando o salmão bebê como luminosidade para dobrinha acima, que está assim mais aberto, o espaço mais aberto, a gente pode colocar o branco. Mas esse cantinho aí, que ele tá indo para baixo, dessa outra pétala que tá aí, ó, eu vou passando primeiro o salmão bebê e depois eu venho com o branco para a região mais afora. Isso que eu passei, esse toquezinho que eu passei aí em cima é de rústico. Aquela questão da gente arredondar um pouco as dobrinhas de nossas pétalazinhas.
É pouquinha coisa, uma sujeirinha de pincel, viu? O rústico é um tom muito forte. Agora, com o branco, a gente vem terminando aí esse espaço de luminosidade mais marcada. E nessa hora eu vou tentando também sumir com os contorninhos do carbono. E já vamos deixando pronto aí o nosso trabalho. No geral, a gente vai olhar o todo depois de pronto. Se precisar de algum detalhe, a gente coloca. Mas vamos deixando as nossas pétalazinhas prontas. Eu passei de início pêssego, uma boa porção de pêssego. Agora, com o salmão bebê, eu vou terminar de pintar essas duas pétalas. Essa região daí, esse pedacinho que passa por trás dessa outra que já havíamos pintado. A gente vai tratar de separar, de fazer uma separação, mas não se preocupe se parecer um pouquinho emendado. Alguns pedacinhos delas podem até que se emendar, porque o todo vai separá-las. Olha só os lugares onde eu tô colocando aí o salmão bebê. Agora, com o chocolate, eu vou começar a distribuir umas sombras. Principalmente embaixo dessa. E nessa que fica embaixo, a gente deixa a sombra mais marcada e ganha uma ótima separação dessa que ficou em cima, tá vendo? Todos esses cantinhos, essas quininhas, a gente precisa deixar uma sombra mais marcadinha. Embaixo dessas dobrinhas é necessário para a gente fazê-las aparecer bem. E depois, quando a gente coloca luminosidade aí em cima, que a gente sempre dá uma reforçada na luz, embora já esteja pintada assim com um tom mais clarinho, já esteja pintada com um tom mais clarinho, mas elas sobressaem mais quando a gente joga aí um pouco de luminosidade. Eu gosto de escurecer um pouquinho assim, em alguns lugares, a parte de fora dessas dobrinhas, para a gente conseguir arredondar melhor essa dobrinha, dá a ideia de que ela não está achatada. A gente poderia já deixar assim, né? Com esse toque assim mais clarinho mesmo, só colocar a luminosidade. Até deixaria se fosse uma rosa mais pro real. Para o aquarelado, eu prefiro colocar uma sombra mais marcadinha. Então, eu vou pegar um pouco agora de púrpura e vou distribuir, deixando mais rosada a nossa rosinha. Ou seja, nós estávamos colocando só o cerâmica. Agora, a gente trouxe um pouquinho de púrpura. Veja que os toques ficam diferentes, né? O cerâmica deixa puxando mais para um amarelo e o púrpura ele deixa puxando mais para um rosa. Nessa rosa aqui, na verdade, ela tem uma base mais para o salmão. Fica bom a gente fazer essa mistura ou usar o púrpura. Aí, eu coloquei luminosidade com salmão bebê. Essa parte de cima, vou distribuir o branco, esses cantinhos assim menores. É bom que a gente tenha o cuidado de usar também um pincel menorzinho, pra gente não borrar. O meu pincel redondo, ele tem os pelos mais macios, tá, gente? Essa parte mais central, mais abaixo, mais afora, eu distribuí o branco também, para deixar uma luz mais marcada. Essa daí, eu vou colocar a luminosidade para ela toda com o branco. Mas essa parte aí, ela é mais delicada, menor quantidade de branco. Essa outra que está mais afora, que é maior, a gente coloca uma quantidade maior. E também a gente vai colocando o branco mais solto, não precisa emendar demais não.
até a quininha. Essas quininhas é bom da gente ter cuidado, fazer elas direitinho, pincel menor, para não ficar muito grosseiro. Você já pode parar a pintura dessa pétala por aí, ou você pode colocar um pouquinho mais de luminosidade por essa região aí embaixo. Olha só. E eu tô colocando com o branco, vou puxar um pouco isso, deixando mais marcado mesmo. Terminada essa daí, a gente vai, olha só, onde eu tô colocando um pouquinho de luminosidade mais, mas essa luminosidade leva o pêssego, tá? O pêssego próprio, ou então você pode colocar um toquezinho de salmão, mas até o pêssego dá conta. Agora, vamos pintar essa outra. Essa outra, a gente também vai misturar um pouquinho as cores. Vai colocar um pouco do salmão bebê, um pouco do pêssego. Os lugares mais abertos, a gente vai passando o salmão bebê. Veja só onde e quanto eu vou distribuir do salmão e vou terminar de pintar o restante com o pêssego. Essa dobrinha aí todinha você pode estar usando o salmão, tá? Porque ela é mais clarinha, ela é mais afora. Precisa ficar com mais luminosidade mesmo. Agora, para a parte de dentro, então, a gente precisa deixar mais escurinho. Isso é o chocolate que eu tô usando aí, nossa primeira sombra, mas ainda vamos colocar vários tons aí em cima. É uma única pétala, tem uma marquinha forte aí para esse meio, como uma separação. Essa separaçãozinha aí eu vou marcar ela com salmão bebê. Vou passar um pouquinho de púrpura. Olha só onde eu vou colocar esse púrpura, deixando mais rosadinho. Esse é o chocolate que eu vou passando junto. A minha ideia é não deixar o púrpura forte assim no seu tom aparecendo total. Eu sempre vou quebrar ele um pouquinho para eu ganhar um pouco do rosado que ele traz, mas sem deixar o púrpura forte demais. Verde oliva, para a gente ir marcando alguns toquezinhos um pouco amarelado, uma sombra um pouco amarelada em cima dessa pétala. Coloquei por essas duas partes, essa quina de cima e essa região mais arredondada aí embaixo. Vou marcar um pouco de profundidade para essa parte aí. Isso é o rústico que eu tô usando. Vou marcando uns pontos de sombras mais profundas, principalmente esse cantinho aí dentro. Ele precisa ficar bem marcadinho. Ele necessita de uma sombra mais profunda. E vamos com as nossas luzes. Vou começando essa luz com o salmão bebê, mas vamos colocar branco também, viu? Vamos usar os dois nessa pétala. Ela leva bastante detalhes. Vou pintar uma a uma com vocês, porque cada uma tem os seus detalhes de sombra e de luz e de misturas de tons para chegar a essas separações assim bem marcadinhas, tá? Então, vamos pintar todas as pétalazinhas juntas e vamos pintá-las assim bem devagar, bastante tranquilidade. Esse aí é o branco que eu tô colocando. Essa parte, essa dobrinha tá bem afora, cabe uma boa quantidade de branco. Essa região aí em cima eu vou distribuir um pouquinho também, reforçando o salmão bebê que colocamos inicialmente. E aí embaixo eu também vou distribuir uma porçãozinha dele. São os cantinhos assim mais afora. Esse fundo e essas folhas, galinhos, botões, enfim. Essa primeira parte da pintura, ela tá disponível já no canal, viu?
Lembrando que isso é uma passadeira, né? Essa rosa amarela, por exemplo, que tá aí do lado, também tá disponível no canal, como todas as demais que já pintei. Uma rosa, uma vermelha, essa amarela, essa agora salmão. Todo o passo a passo da passadeira vai ficar disponível no Praticando, caso alguém queira pintar o todo, né? A passadeira inteira. Os desenhos eu tenho deixado de cada uma das rosas. Por exemplo, tem o desenho só dessa rosa com as suas folhas. E eu fiz isso também para as outras. No final, eu vou passar o risco inteiro. Até porque esse desenho ele não tá pronto, tá, gente? Eu tô montando ele cada vez que eu vou pintar uma nova rosa. Aí eu faço um desenho, vou emendando a um geral e vou passando esse desenho para vocês. Até porque são rosas grandes que você pode estar aproveitando aí para outros fins que não sejam a passadeira. Como, por exemplo, tem um tamanho bom, essa rosa que estou pintando hoje, assim como as outras também tem, para um pano de prato, para uma fronha, uma capa de almofada. Você vê como você pode estar aproveitando aí em sua casa. Essa pétala eu pintei primeiro, fiz uma base para ela de salmão bebê. Coloquei uma primeira sombra com verde oliva, vim depois com chocolate, um toquezinho de cerâmica e rústico. E agora eu tô passando o rústico nessa dobrinha do lado de fora e para a parte de dentro eu vou colocar o branco. E vou colocar o branco bem acentuado. Olha só, essa região aí você pode ir deixando uma boa quantidade, não precisa se preocupar de alisar demais essa tinta, de emendar demais, viu? Pode ir deixando ela assim mais solta. Essa aí em cima eu vou colocar nela apenas o branco. Ele vai conseguir destacar bem. Esse cantinho dela que vai para dentro aí, olha, para debaixo de outra pétala, eu vou passar um pouquinho de rústico. Luminosidade para essa região mais aberta, né? Tem um espaço grande aí central, então a gente pode colocar a luminosidade, uma boa luz, que eu vou colocando aí com branco mesmo. Vou deixar bem forte, bem marcada. Veja que fica uma luminosidade bem marcada aí. Eu vou só passar um pouquinho de chocolate nessa parte embaixo, para marcar mais o ponto de sombra. Fazer uma separação mais marcada da sombra e da luz. Essa daí, vamos novamente com o salmão bebê. Pode encher ela inteira, tá? Ela é maior, ela tá mais afora, a gente coloca ela toda com o salmão bebê. Agora, vamos começar a distribuir um pouquinho de sombra. E essa sombra inicial, eu vou passar o verde oliva, para deixar um toque mais amarelado. Depois, a gente vai colocando outros tons aí em cima. Mas, inicialmente, vou amarelar um pouquinho essa parte dessa pétala. Isso aí que eu tô passando agora é o rústico. Eu preciso mesmo ter uma sombra mais marcada em alguns cantinhos. Aqueles cantinhos que eu chamo de profundos, aqueles que precisam ter mais profundidade. Essa parte aí eu vou escurecer também. Ela faz essa curvatura muito marcada. Você pode estar fazendo toda essa sombra com o rústico, você pode estar fazendo com o chocolate. Vou distribuir um pouquinho de púrpura para deixar mais rosadinho essa região, mas veja que é uma sujeirinha de pincel. Essa parte aí adentro, a gente pode colocar até um toquezinho a mais. Aí eu coloquei um toquezinho de rústico, escurecendo mais esse verde oliva. E a gente vai montando as sombras. E depois que as nossas sombras estão todas prontas, bem marcadinhas, os pontos de luminosidades, eles já ficam bem visíveis. Olha só, aí eu vou distribuindo já o branco, uma boa porção. Você observe que as pétalas que estão menores, que estão mais abaixo, elas acabam tendo uma sombra bem mais marcada. Essas pétalas que estão acima,
elas não precisam de sombras tão fortes. A luminosidade, ela cai numa quantidade maior. Quem marca mais é a luminosidade. Mas os cantinhos que vai para baixo de outra pétala, ela precisa ter uma sombra mais forte para que fique mais, que ganhe mais profundidade, viu? Só lembrando que as emendas desse branco não precisam ser muito fortes para essa parte de fora, as dobrinhas. Para a região central, a gente precisa emendar melhor, viu? Agora, a gente observa os pontos que precisaria ter uma sombra mais forte, que tá pedindo mais profundidade, e coloca um toquezinho mais do rústico, do chocolate, enfim, de cores mais escuras. Agora, vamos pintar essa última. Para essa última, eu vou encher ela quase toda com o salmão bebê. Olha só o quanto eu vou passar do salmão. Agora, eu venho com o pêssego e vou terminar de encher a nossa base, de pintar a base para a pétala da nossa florzinha, a última pétala. Vamos emendar bem esses tons, estamos trabalhando a base. Olha só o quanto ficou com luz, já a gente já percebe uma boa luminosidade aí. E a sombra, apenas com esses dois tons. Isso aí que eu tô colocando é o verde oliva. Eu já tô colocando uma sombra, né? Um início de sombra. Aquela sombra que vai deixar a nossa pétala mais amarelada. A gente não usou amarelo em parte alguma para ela. Mesmo assim, a gente olhando, a gente encontra uns toques mais amarelados. Uns toques mais rosados, por conta também desse púrpura que a gente vai colocando. Ela tem umas bordinhas aí em volta, pequenas, bem suaves, mas que vai receber uma boa luminosidade. Eu tô colocando esse púrpura já como início de sombra para essas dobrinhas que vai ter aí em volta. Esse outro lado também vai apresentar algumas dobrinhas, umas dobrinhas mais suaves. Essa região lateral dessa pétala, vê só. Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, eu vou deixar bem marcado. É como se a parte central dela tivesse bem à frente e essas laterais, ela tivesse uma depressão. É como se ela fizesse uma curvatura bem marcada. Essa região tá bem acima, essa central, onde eu tô colocando o branco. E as laterais, ela descesse bastante. Ela se curvasse bastante. Pode colocar uma boa porção de branco, mas vê só como eu tô colocando. Eu coloquei central, aquela porção de branco. Agora eu venho para as laterais, emendando sem mexer com a região central, porque senão esse branco vai crescer demais, ele vai tomar conta de tudo isso, e não é a ideia. A ideia é que essa parte central fique bem clarinha. E essas regiões aí laterais fiquem bem escuras. Olha só os pontos onde eu vou colocar umas dobrinhas bem curtinhas, bem delicadas. E vou colocando com o branco mesmo, pode deixá-las bem visíveis. Olha só os pontos que vai receber isso aí. Eu vou sempre escurecendo um pouquinho embaixo dessas dobrinhas pequenininhas, mas precisa de uma sombra marcadinha. Essa região central também deixei uma sombra mais marcada. E para as bordas, como ela está bem à frente, está tudo bem afora, então a gente precisa colocar essa luminosidade com branco. Vá colocando os excessos bons, não se preocupe em emendar demais. Importante é que fique assim bem marcado mesmo esse branco. E fique de uma forma assim mais solta, mais jogada, tá? Essa parte aí de cima eu vou deixar ela mais clarinha. A parte de baixo a gente deixa mais escurinho. Pode colocar até um pouco do salmão bebê. Olha só, coloquei aí um pouquinho do salmão bebê para escurecer uma vez que vai para baixo dessa outra. E passei um pouquinho de rústico para marcar mais. Feito isso, agora eu vou melhorar
essa sombra que eu coloquei, puxar ela levemente. Aí eu vou escurecer um pouquinho mais, eu quero uma marquinha mais forte, escurecer um pouquinho, um toquezinho embaixo dessas dobrinhas pequenas, só detalhezinhos, só emendinhas de tinta. Vou aprofundar um pouquinho mais, vou passar um pouquinho de chocolate aí, embaixo dessas dobrinhas. Manchei um pouquinho mais com branco e vou distribuir uma porção maior de chocolate, olha só. O que eu tô tentando fazer? Eu tô tentando aprofundar mais essa região lateral, deixando ainda mais volume para essa parte central. Agora é aquela questão de observação, as nossas pétalas, elas já estão todas formadas. A gente olha o geral e vê onde a gente pode escurecer um toquezinho mais. Tô colocando um pouco de rústico aí. Se essa rosa tivesse mais para uma pintura real, eu não colocaria tantos tons assim, tons marcados, separados, basicamente. Teriam emendas bem mais fortes. Como ela é mais para um aquarelado, uma rosa fantasia, a gente brinca um pouco com as cores. Vou encher tudo isso aí com um cinza ônix. Agora eu vou pegar verde pântano e vou começar a distribuir a sombra assim bem marcada por baixo dessas sépalas. Veja os pontos onde eu vou deixando mais escuro, precisa ter uma profundidade boa. Aí por baixo, para a gente começar a ganhar as separações daquela parte que fica segurando a rosa e dessas sepalazinhas que se prendem a essa região. Mas não se preocupa se você achar tudo muito escuro, porque ainda vem a nossa luminosidade. E nossa luminosidade a gente vai colocar com o verde soft. Vou puxar esse verde pântano aí para baixo, para encontrar com esse cabinho que já era verde pântano, né? Já era bem escurinho. E conforme foi aí para cima, para essa região maior, a gente colocou o cinza ônix. Agora vamos de luminosidade. Para essa luminosidade, a gente vai pegar um pincelzinho, olha, tinta só do lado do nosso pincelzinho número 2, bem cortado, bem lixado. Você pode estar usando até um pincel número 4, se tiver bem cortadinho, se você se sentir à vontade de trabalhar com ele. E vamos colocando aí para as bordas dessas sépalas essa porção de verde soft e vou passando para essa principal, vou passando também pelo centro, porque ela tá bem de frente pra gente, ela tá no espaço de maior luminosidade, logo a gente pode caprichar em sair colocando uma boa porção. Essa região que fica aí por baixo também vou clarear um pouco, mas eu vou respeitar esse contorno em volta de sombra. Essa sépalazinha aí será a que mais vai levar a luminosidade. E ela vai se estender até embaixo. Essa daí, colocando luminosidade só para a borda dela, já tá o bastante. Essa parte de dentro eu também vou clarear um pouquinho, mas é bem pouquinho. Cuidado com as luminosidades que você vai colocar para a parte de dentro. Porque essa região, ela precisa ter uma sombra mais marcada para que as sépalas se sobressaiam sobre ela. Assim vai ficando o nosso desenho, olha só o resultado final da pintura da nossa rosa. Logo mais eu volto com mais outras rosinhas aí para a nossa passadeira. Beijos, pessoal, e até um próximo. Tchau!